Quero, neste momento, trazer aqui um resumo de toda a lição do trimestre passado. Lição essa que Deus falou profundamente aos nossos corações. Quero agradecer a Deus porque grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio. O Senhor tem falado de maneiras diferentes em cada lição desse trimestre. Deus falou específico em nossas vidas. Eu quero aqui trazer um agradecimento especial às igrejas que a gente tem dado encerramento das escolas bíblicas. Quero agradecer também ao pastor Genilson, por ter me convidado para trazer o resumo ali em Pomar. Quero agradecer a todos que deram crédito à palavra do Senhor, que o nome do Senhor seja glorificado. Quero neste momento fazer uma breve apresentação aqui da nossa lição, onde que fala sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Essa foi a lição que nós encerramos agora nesse domingo passado. Estou aqui para trazer um resumo de toda ela. É interessante também nós observarmos nessa lição de que aqui apresenta uma imagem de um rolo. Aqui apresenta a imagem de uma coroa de espinho. Também apresenta a imagem de um selo com um leão e algumas gotas de sangue. Dá para nós imaginarmos o que Deus tem para falar conosco durante esse trimestre. E falou de uma forma profunda. Observando essa lição, nós vamos ver que Paulo, quando escreve essa carta, ele estava preso. Ele estava preso em Roma. E ele, preso em Roma, ele escreve cartas pastorais, cartas escatológicas e cartas de prisões. É importante a gente observar que quando ele escreve as cartas escatológicas, ele escreve 1ª e 2ª Tessalonicenses. Quando ele escreve as cartas de prisões, ele escreve Efésios, Colossenses, Filemon e Filipenses. E quando ele escreve as cartas pastorais, ele escreve as cartas de 1ª e 2ª Timóteo e o livro de Tito. A carta aos Efésios é chamada de epístolas. Por quê? Porque epístolas são cartas direcionadas com cunho doutrinário. Não é essas cartas escritas por escrever, não. Ela tem um objetivo. Então é importante a gente diferenciar o que é uma carta e o que é uma epístola. Uma epístola é um esclarecimento, é uma doutrina, é algo que vem a trazer um objetivo. E Paulo aqui, ao escrever aos Efésios, ele está explicando para aquele povo o que era a igreja, como é formada a igreja, o chamado da igreja, a responsabilidade da igreja. É importante nós observarmos nessa lição do 2º trimestre, sobre a carta aos Efésios, que Paulo, ele escreve até o capítulo de número 6. Se você for dividir, do capítulo 1 até o capítulo 3, ele está chamando a igreja. Ele está falando sobre a chamada da igreja. A partir do capítulo de número 3 até o capítulo de número 6, ele está fazendo, sabe o quê? Falando da conduta da igreja. Eu dividindo essa carta aos Efésios, eu vou observar ali o quê? A chamada e a conduta. Quando Paulo ele escreve a carta aos Efésios, ele tem em sua mente uma visão sobre o soldado, sobre a noiva. É importante você observar que ele fala também sobre o corpo, sobre o corpo, sobre o templo, sobre a noiva e sobre o edifício. São visões que a gente vai estudando a lição e Deus vai trazendo a iluminação, você vai, meu Deus, eu imagino Paulo agora olhando para um soldado e falando, olha, revesti-vos, pois de toda a armadura, esse camarada que está revestido aqui, esse camarada que está com armamento aqui, esse camarada que está se protegendo aqui, e ele começa a ter uma visão de que como o crente deve ser. Eu imagino Paulo agora observando a construção de um edifício e falando bem assim, olha, os edificadores somos nós, mas Cristo é a pedra principal, a pedra de esquina. Paulo agora dando conselhos também sobre a noiva, sobre o comportamento do marido, sobre o comportamento dos filhos, sobre o comportamento do homem.
a responsabilidade. Então, se você for observar, quando nós observamos essa lição, nós vamos ver que Deus ele falou de uma maneira completa. Deus ele falou de uma maneira completa nessa lição sobre Efésios. É importante nós guardarmos a nossa lição para que, quando precisarmos, ir lá e consultar. Uma novidade, talvez alguns irmãos já sabem, é que essa lição, há 21 anos atrás, ela já foi feita, né, pelo nosso pastor Elianai Cabral, no quarto trimestre de 1999. Ele lançou essa lição sobre os livros de Efésios. E agora nós estamos tendo o privilégio de estudar de novo, né, irmãos? Que lição maravilhosa. Nós vamos entrar aqui na nossa primeira lição. Eu gosto muito de trazer o resumo, e eu não leio, né? Eu já guardo na cabeça esses textos e a gente vai tentando lembrar, irmãos, porque a palavra do Senhor é assim mesmo, nós temos que estar lembrando a cada dia, porque muitas das vezes nós esquecemos. São muitas coisas na vida, muita correria, e se nós não nos esforçarmos, não fazermos um esforço e buscar de Deus, nós acabamos se perdendo. Então é importante nós não lembrarmos do nosso passado, do que nós já estudamos, do que Deus falou. Deus fez isso com Josué, né? Deus fez isso com outras pessoas, onde ele falou assim, olha, lembra de quando eu tirei você do Egito? Lembra das maravilhas que eu fiz na sua vida? Lembra dos milagres? Lembra dos livramentos que eu te dei? Então, irmãos, Deus ele fala, e fala profundamente em cada coração. Lembrando que a nossa primeira lição, nós estudamos sobre a carta aos Efésios, saudações ao destinatário. E o textual diz bem assim, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, verso 2. É lindo a gente observar aqui que Paulo já começa escrevendo a carta dizendo graça e paz. O que é isso? A graça é o favor imerecido. Paulo, ele conhecia a graça de Deus. Paulo, quando ele falou graça e paz, porque essa paz que ele está falando, não é essa paz porque você tem um amigo, porque você tem dinheiro, porque você está com saúde. Não, não. É essa paz que ela sobressai. Ela é sobreexcelente. Nós não conseguimos explicar essa paz porque ela excede o nosso entendimento. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está cumprimentando aquela igreja. É como se você cumprimentasse a paz do Senhor. Ele está falando graça e paz da parte, não é do material não, é da parte de Deus. É da parte de Deus. Porque a graça de Deus, ela nos basta. A paz de Deus, ela nos aquieta em meio às tribulações. Em meio às adversidades desta vida. Em meio às turbulências que estamos vivendo. Essa paz, ela não tem como se explicar. Só quem tem ela é que consegue viver. Glórias a Deus. A nossa segunda lição, nós aprendemos sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E o textual diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, verso 3. Paulo ele continua dizendo, louvado, bendito, glorificado seja o Deus. Aleluias. É isso que ele está nos ensinando. Vamos glorificar, vamos louvar, vamos bendizer, vamos agradecer. Nós temos muita facilidade para murmurar, para reclamar, para questionar. Mas Paulo está falando, olha aqui, ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Quer dizer, ele já nos abençoou. Ele não vai nos abençoar, não, ele já nos abençoou. Pedro, uma certa vez, chega para Jesus e fala assim, Senhor, nós largamos carro, casa, largamos fazenda, largamos nossos barcos de pesca, largamos a nossa família para te seguir. O que nós vamos ganhar com isso? Jesus fala assim, Pedro, você não tem promessa só para essa vida, Pedro. Você esqueceu da vida? Do porvir? Você esqueceu do que tem preparado para você?
Nós estamos muito propensos, irmãos, a olhar aqui sobre essa terra com essa visão finita. Mas Deus, ele já nos abençoou. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Que bênçãos espirituais é essa, irmãos? É a salvação, é a justificação, é a regeneração, é a santificação. É tudo que Deus tem preparado para nós. Livramentos espirituais. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado? E muitas das vezes nós falamos, ai, que sorte que eu tive. Que sorte o quê, irmãos? É Deus dando livramento. É Deus dando livramento. E muitas das vezes nós levamos para o nosso lado. Não, eu tive sorte. Se não fosse eu, se não fosse tal pessoa. Não, não, não. Bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O que Deus tem preparado para nós nas mansões celestiais, irmãos, é algo que os nossos ouvidos não ouviram. Os nossos olhos não viram. É algo lindo. É algo maravilhoso. João, quando ele teve aquela revelação na ilha do Pátimo, ele falou bem assim, olha, eu estou vendo aqui um mar como fosse um mar de vidro. Ele não conseguiu nem descrever assim na linguagem dele, porque era algo esplendoroso, era algo muito lindo. As bênçãos espirituais, a sublimidade, irmãos, não foi o homem que está dando essa bênção, não. Porque geralmente quando o homem dá alguma coisa é com interesse. Ele dá, mas ele está querendo receber algo em troca. Não, a sublimidade, que é algo sublime, é algo que nós não merecemos, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, e porque Ele é Deus e Ele é divino, Ele vai dar isso para nós, já nos deu. Nós temos essa garantia. A nossa terceira lição, ela falou sobre eleição e predestinação. E o textual disse assim, como também Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos por adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aleluia. Efésios, capítulo de número 1, verso de número 4 e 5. Eu acho interessante que Deus, ele nos elegeu nele. É nele. Porque se você estuda, estudante da palavra de Deus, você vai entender que ele é onisciente, onipresente e onipotente. E aqui Paulo está confirmando que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Porque quem criou foi ele. E ele sabia o que ia acontecer. Deus, ele não foi pego de surpresa. Ninguém engana Deus. Ninguém se esconde de Deus. Davi, no Salmo de número 139, ele chega a falar que ainda que eu esconder lá na alva, ainda que eu descer no mais escuro abismo, até a escuridão é dia para ele. E ele começa a falar, sonda-me, Senhor. Só tu me conheces. Tu conheces o meu interior. Tu conheces o meu sentar, o meu deitar, o meu levantar. E de longe entendes o meu pensamento. Meu Deus. Paulo está confirmando o que Davi tinha falado e o que Deus é. Onisciente, onipresente e onipotente. Quando Adão e Eva pecou, não pegou Deus de surpresa. Deus não foi enganado, não. Porque Deus, ele está no controle. E ele providenciou o Cordeiro. Aleluias. João, ele fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo está no controle de Deus. Ele nos elegeu. Ele nos predestinou. E o interessante é que esse texto diz assim, ó, porque ele nos elegeu nele para que fôssemos o quê? Santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Você precisa de viver uma vida em santidade, eu preciso de viver uma vida em santidade e irrepreensível diante de Deus em amor. Ah, eu fui eleito, eu já aceitei a Jesus, eu posso viver de qualquer jeito porque a minha salvação está garantida. Não vai nessa, não.
aceitou a Jesus, viveu uma vida de santidade e uma vida de irrepreensão diante de Deus. Há um caminho a seguir, há uma caminhada a seguir. Quando Paulo ele fala, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, se você for olhar para as adversidades, você se perde, você se desvia. Mas olha para Jesus, aquele que for fiel até a morte, aquele que for fiel até o fim. A nossa terceira lição ainda continua falando que ele nos predestinou. O que é isso, irmãos? Ele está nos dando a garantia que morreu por todos. Todos estão predestinados à salvação. Porque ele não morreu só para o capixaba, para o americano, para o brasileiro. Não, não. Ele morreu por todos. Todos estamos predestinados para a salvação. Porém, é só aquele que for fiel até o fim da sua vida. Aquele que tem uma vida irrepreensível. Aquele que tem uma vida de santidade. Aquele que ser fiel a Deus. Eleição e predestinação tem a ver com a salvação. Deus ele não morreu para um povo exclusivo, não. Ele morreu por todos. Todos estão predestinados à salvação. Todos estão predestinados à salvação. Todos foram eleitos nele. Não é pelas nossa graça, pelo nosso conhecimento, não é pelo meu dinheiro, não é pela minha riqueza. Não, não. Foi nele. É ele pela sua misericórdia. Porque todo o dinheiro do mundo, todos os homens do mundo não conseguiriam nunca comprar e nem pagar o que Deus fez por nós. Ele nos chamou de filhos. Nós somos adotados como filho. Olha que privilégio. Você hoje que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida e reconhece Ele como Deus seu, você pode falar, eu sou filho de Deus. Agora, se você ainda não fez isso, você não é filho. Você é criatura. Ah, mas eu também sou filho de Deus. Não, você é criatura. Você só passa a ser filho, adotado, quando você reconhece. Você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque filho tem compromisso. Filho faz parte de uma família. Filho tem liberdade com ele. Filho procura o pai. Se você não procura Deus, se você não quer nada com Deus, você acha que Deus tem compromisso contigo? Deus tem compromisso com aquele que busca Ele, que tem compromisso com Ele. A nossa quinta lição vai falar sobre libertos do pecado para uma nova vida com Cristo, com Deus. E o texto diz assim, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versos 4 e 5. É interessante a gente observar que Deus, ele não é rico. Não, ele é riquíssimo. Deus, ele é riquíssimo em misericórdia. Irmãos, porque se for olharmos, nós não teríamos direito a nada. Mas ele, pela sua infinita misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, irmãos, porque existem vários amores aí. O amor filantrópico, né? O amor eros. Mas o amor que sobressai é o amor de Deus, o amor ágape, o amor de doar, o amor de dar, o amor de se doar, porque ele deu o seu filho por nós. Ninguém tem coragem de dar um filho para morrer por outro. E ele deu, irmãos, ainda que nós não merecíamos, mas ele deu, sendo nós ainda pecadores. E ele nos vivificou. O que é vivificar? É se tornar vivo. É trazer a vida a nós que estávamos mortos. Deus, ele nos trouxe a vida porque estávamos mortos em ofensas, em pecados. Mas ele nos vivificou, aleluia. Nós vivemos em Cristo. Paulo ele chega a falar bem assim, olha, não vivo eu, mas Cristo vive em mim.
Cristo vive em mim. Cristo vive em você. Cristo vive no seu lar. Cristo vive em nossas vidas. Nós somos templo do Deus vivente. Aleluias. A nossa sexta lição, ela falou sobre a condição dos gentios sem Deus. E o textual disse assim: a condição dos gentios sem Deus. E o textual disse assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados de incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Efésios, capítulo de número 2, verso de número 11. É importante quando Paulo está falando bem aqui, olha, lembrai-vos, foi o que eu disse no início da nossa live, lembrai-vos. Lembra do que Deus fez, lembra do livramento, lembra daquele escape que Deus te deu. Paulo está falando aqui aos Efésios, olha, lembrai-vos de que vós éreis gentil. E os gentios, irmãos, naquela época, era considerado povos largados, perdidos, abandonados. Só tinha direito à salvação, que era chamado ao povo de Deus, era o povo judeu. Eles eram os privilegiados, se achavam os privilegiados. E aí, o que acontece? Quando Paulo fala assim, olha, lembrai-vos de que vós no outro tempo erais gentio, lembra de quem você era no passado? Lembra da vida desregrada que você vivia? Lembra de quando você não era filho e que agora você é filho, você é chamado de filho. Você agora é adotado como filho de Deus. Lembra que você não tinha direito? Lembra que você era um perdido? Lembra que você não tinha a marca de Cristo? Você não tinha o selo do Espírito Santo na sua vida? Porque essa circuncisão era uma marca que eles colocavam nas suas carnes. Para dizer que assim, olha, faço parte do povo de Deus. Hoje não é mais necessário isso. Porque hoje nós temos o selo dentro de nós, o Espírito Santo de Deus dentro de nós, e ele nos testifica isso. Lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios. E é importante nós observarmos, irmãos, que existem 3 tipos de povos. Existe os gentios, os judeus e a igreja. Quem são os gentios? Aquele povo que Deus veio para que eram os seus e os seus o rejeitaram. O povo judeu não aceitou Jesus como Deus, deu as costas para Jesus, aquele negócio todo, tal, falou que Jesus não era Deus, que Jesus operava por espírito maligno, que Jesus... E o que aconteceu? Jesus veio para eles não aceitaram, surgiu a oportunidade para nós. Surgiu a oportunidade para o povo judeu, gentios. Esse povo judeu fez o quê? Se achavam os grandes, né? Os poderosos, os conhecedores, né? Os dignos da salvação. Mas Jesus, pela sua infinita misericórdia, ele nos deu essa oportunidade. O povo judeu, o povo gentil e a igreja. 3 povos diante de Deus, 3 povos. Ah, mas eu sou japonês, eu sou americano. Não, diante de Deus, você é judeu. Não, você é gentil. Se você não reconheceu Jesus como Salvador, independente da sua cor, da sua religião, da sua nacionalidade, independente, você é gentil. Se você ainda não reconheceu Jesus como Salvador, se você não é um crente fiel, temente ao Senhor, você é gentil. Independente de suas posses, de suas naturalidades, da sua nacionalidade, independente. Você é um gentil. Judeu é o povo que Deus escolheu, que Deus veio para o que eram os seus, e os seus o rejeitaram. E a igreja é aquele que Deus tirou de dentro dos judeus e dos gentios. Deus ele falou assim, olha, eu vou separar um povo meu, separado, povo zeloso, especial, de boas obras, povo adquirido. Deus tira esse povo adquirido, a igreja. Paulo está querendo explicar isso aqui. Olha, Deus está tirando dentro dos judeus e dentro dos gentios um povo escolhido, um povo separado. Nós somos separados. Nós não podemos nos contaminar com o mundo. Paulo está falando bem claro aqui. Quando Deus chama Abraão e fala assim, Abraão, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, sai do meio da idolatria, sai do meio do pecado. Sai! Nós temos que fugir da aparência do mal.
Não é fugir do mal, não, irmãos, porque o mal já está aí, ó. É fugir da aparência, é aquilo que vai nos levar a pecar. Foge da aparência do mal. E Deus tira do meio do povo judeu e do meio do gentio, ele escolhe um povo. No meio dos judeus e no meio do gentio, ele escolhe um povo. Que povo é esse? A igreja. É essa igreja que Paulo está tratando aqui em Efésios. E é interessante, hoje nós temos 3 povos judeus que estão aguardando uma promessa. Né? Estão aguardando uma promessa que eles vão ter que reconhecer. Eles vão ter que se dobrar diante de Deus. Eles vão ter que reconhecer que Jesus é Deus. Porque até então, eles mataram Jesus. Porque Jesus falava bem assim, olha, eu estou fazendo a vontade do meu Pai. E eles não acreditavam que Jesus era Deus. A ponto de Tomé chegar a falar assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus fala com eles, Tomé, eu estou há tanto tempo com você. Filipe, eu estou há tanto tempo com você. Você pede para ver o Pai? Olha para mim, Filipe. Olha para mim. Se você vê a mim, você está vendo o Pai. Hoje, os judeus negaram, rejeitaram, mataram Jesus. Não aceitaram. Mas eles estão debaixo de uma promessa. Porque Jesus falou, olha, eu amo vocês como uma galinha ama os seus pintinhos, como uma galinha protege. E há uma promessa para esse povo judeu. Gentil é a oportunidade que nós temos hoje. Hoje nós temos essa oportunidade de aceitar Jesus. Nós que éramos gentios, mas dentre esses 2 povos, Deus tira o que é a igreja, povo separado. Hoje existem 3 tipos de povos, mas daqui a pouco, no tocar da trombeta, porque pode ser agora, pode ser a qualquer momento, devemos estar preparados. Só vai ficar 2 povos, porque a igreja vai subir. A igreja vai subir. A igreja preparada, a igreja que está separada. A igreja santa, a igreja imaculada. A igreja invisível. Não é organização, não é placa de igreja. Eu não estou falando aqui de Assembleia de Deus e Amor, não. Eu estou falando da igreja, o povo separado, o povo adquirido, o povo de compromisso com Deus. Vai subir e vai restar 2 povos. Aquele desviado que não aceitou a Jesus como Salvador, que teve a oportunidade de ser um crente, não aceitou Jesus, que é chamado de gentil. Aquele desviado, aquele que não deu crédito. E os judeus, que está debaixo de uma promessa. 2 povos. Daqui a pouco, é só tocar a trombeta. A nossa 7ª lição, ela falou que Cristo é a nossa reconciliação para com Deus. E o texto áureo disse, porque Ele é a nossa paz. Pelo que de ambos os povos fez um. E derribando a parede da separação que estava no meio, Efésios, capítulo 2, verso 14. Jesus Cristo, quando ele morre lá na cruz do Calvário, ele rasga o véu, ele quebra aquela parede, ele quebra aquela inimizade entre judeus e gentios, e judeus se achar que eram os donos da salvação, que eram os privilegiados, e os gentios, não, agora ele deu livre acesso ao Pai. Ele quebrou a separação, ele rasgou o véu, ele ofereceu oportunidade. Observa ali naquela cruz do Calvário, 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda, e um começa a questionar, olha, nós temos o direito de estar aqui porque nós roubamos, matamos, estrupamos, e você? E o que você fez? E aí começa aquele negócio, aquela discussão toda. Daqui a pouco, um reconhece que Jesus era Deus, quando ele fala, lembra de mim quando entrares no teu reino. Interessante esse texto, e quando ele fala bem assim, lembra de mim quando entrares no teu reino, ele estava reconhecendo entre linhas que Jesus Cristo tinha um reino. Tendo reino, tem que ter um rei. Tendo reino, tem que ter um rei. Ele reconhece Jesus como rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Jesus Cristo responde, hoje mesmo, não é amanhã nem depois, não, hoje. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Jesus Cristo ele rasgou a parede da separação. Se você for olhar no Velho Testamento, comparando com o Novo, você vai ver que no Velho Testamento tudo aquilo ali era símbolo, tipologias, representando Jesus Cristo. Né? Você observa o que? A arca. Você observa o que? O tabernáculo. Você observa o que? Os castiçais. Você observa o que? A vida de Moisés. São símbolos, são tipologias apontando para Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo chega no Novo Testamento, aí ele cumpre a lei, os salmos e os profetas. Se alguém chegar falando, olha, nós somos de tal igreja, porque tal igreja nos dá base dizendo que Jesus Cristo ele não cumpriu tudo, que ele deixou para tal líder cumprir, sai fora disso. Porque a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo ele cumpriu a lei, os salmos e os profetas. Quando ele deu o brado ali naquela cruz do Calvário, ele falou, está consumado, está pago. Está quitado. Não devemos nada a ninguém. Devemos agora simplesmente viver para Ele, porque a glória é dele, o louvor é dele. Aleluias. A nossa 8ª lição, nós estudamos, o título falou sobre edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E o textual diz bem assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, no qual Jesus Cristo é a pedra principal de esquina. Efésios, capítulo 2, verso 20. A gente vai observar que para que você construa uma casa, você tem que fazer a base, tem que ter os traços certinho, as quinas certinho, porque senão a casa fica torta. Nesse exato momento, Paulo está escrevendo sobre os edificadores, sobre os andares. Nós somos os edificadores, mas tem que ter um fundamento. Se não tiver uma base, uma pedra principal para angular, para esquadrinhar a construção, vai ficar torta. Não vai ter base, não vai ter fundamento. Mateus ele nos fala da casa feita na areia e na casa feita na rocha, na pedra. Veio vento, veio tempestade e torceu a casa. A que estava fundada na areia foi por terra, porque não tinha base, não tinha fundamento. Talvez o construtor falou bem assim, não, é mais barato, eu vou fazer mais rápido, não, eu preciso de terminar rápido, eu não tenho condições. Mas quando você funda a sua casa na rocha que é Cristo, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir vendaval, pode vir tudo, vai torcer a casa, mas vai fazer igual a palmeira, ela vai torcer, mas ela não vai cair. Porque ela tem fundamento, ela tem base. Paulo ele chega a falar, ó, estando arraigados na palavra, estando fundamentados na palavra. O que nos fortifica, irmãos? É a palavra. O que nos fortifica? É a graça de Deus. É nós estudarmos, pedirmos a iluminação do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos ilumina, que nos dá o entendimento. A nossa 10ª lição, ela fala sobre a intercessão pelos Efésios. E o textual disse bem assim, por causa disso, me ponho de joelho perante o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. Efésios, capítulo de número 3, verso de número 14. 3 versos de número 14 e 15. Nós vamos observar, irmãos, que Paulo ele tinha uma causa muito séria. Intercessão. Orar pelos crentes novos convertidos, porque Paulo ele sabia que aquela igreja ia passar por dificuldade devido o sistema daquela região ser uma região de idolatria, de prostituição, de espiritismo. Você observa ali que a deusa Diana residia ali.
Eles adoravam a deusa Diana. Então isso, Paulo ele falou bem assim, olha, eu tenho uma causa por orar por vocês. Para que Deus venha proteger, para que Deus venha livrar, para que Deus venha abrir o conhecimento de vocês, para que Deus venha dar o livramento. E Paulo ali aqui, ele está nos ensinando a interceder, irmãos. É interceder pelos aqueles crentes que estão fazendo a obra, é interceder pelos missionários. A obra de intercessão. Creia que nesse momento tem alguém intercedendo por você. Creia que nesse momento tem uma mãe, tem um pai, tem um pastor que está orando por você. E Deus tem te dado o livramento, porque muitas das vezes não é porque você ora, mas é porque alguém está intercedendo por você. Paulo está falando que nós devemos interceder pela nossa nação, pelo nosso governo, pelos nosso bairro, pela situação que nós estamos vivendo. Sabemos que Deus está no controle da situação, mas nós devemos interceder a Deus. Eu falando aqui, eu estou lembrando do livro de Abacuque. Abacuque, ele começa a ver as lutas, o povo destruindo os outros, matando, uma injustiça que operava naquela época. Não é diferente nos dias de hoje. E Abacuque, ele começa a questionar a Deus, Senhor, por que os ímpios sofrem? Não, por que os justos sofrem e os ímpios sempre prosperam? Por que os ímpios estão dominando? Será que o Senhor não está vendo? Abacuque, ele tinha uma liberdade com Deus, ele tinha... E o melhor, Deus respondia a ele. Era um homem que tinha temor a Deus e tremor a Deus. Ele não questionava a Deus com dúvida ou questionava a Deus para fazer chacota de Deus. Não, Abacuque, ele tinha intimidade com Deus, ele era um profeta de Deus. E ele começa, Senhor, por quê? Eu não concordo, eu não aceito, Senhor. E aí o que acontece? Deus fala bem assim para Abacuque, Abacuque, eu vou te mostrar o que eu vou fazer com esse povo. Eu vou trazer uma nação ímpia, Abacuque, e vou trazer para dominar. Vai botar esse povo cativo. E Abacuque fala assim, Senhor, violência vai gerar violência. Senhor, o povo vai olhar para o Senhor depois e vai falar que o Senhor é carrasco, que o Senhor é ruim, que o Senhor é isso, Senhor. E ele começa, olha só, gente, que liberdade que esse homem tinha. E Deus vai respondendo a ele. E Deus fala assim, Abacuque, escreve numa tábua, bem alta. É como se ele falasse na nossa linguagem de hoje, escreve no outdoor. Escreve, porque aquela pessoa que lê o Abacuque vai ter que ler, mesmo correndo. Ele vai ter que ler e vai ver e vai falar bem assim, não tem como passar desapercebido. Deus estava falando para Abacuque, olha Abacuque, não tem como passar desapercebido, porque quem está falando sou eu. E eu vou velar pela minha palavra. Eu cumpro pelo que eu falo. E Deus manda Abacuque escrever numa tábua. E deixa bem legível. E começa a descrever a sentença daquele povo. O idólatra não vai passar livre. O ímpio vai ter a sua punição. O homicida vai ter a sua punição. Ninguém vai passar livre diante de mim, porque há um juízo. Abacuque começa a falar, Senhor, tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal. Aleluias. E tem um momento que Abacuque ele se sente assim tão frágil, tão fraco, que ele fala, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Por que Abacuque fala isso? Porque exatamente, você começa com aquele amor, com aquela disposição, com o primeiro amor, cheio de força, mas quando chega no meio dos anos, bate o desânimo, bate a fraqueza, bate o esfriamento. Cadê aquela força? É por isso que exatamente na carta aos Efésios, Deus fala lá em Apocalipse, olha, lembra-te do primeiro amor. Lembra de onde caístes e retorne ao primeiro amor. Por que isso? Porque quando nós voltamos ao primeiro amor, voltamos com mais força, com disposição para evangelizar, para pregar, para falar, para visitar. E Abacuque ele fala, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos, a notifica. E a partir dali, Abacuque começa a ter uma visão de Deus. Ele tem uma visão de um Deus tão poderoso que os raios era como um relâmpago, era como um trovão, era algo que, aquilo ali, meu Deus, terrível. E aí agora, a partir daquela visão, Abacuque ele tem fé.
Ele começa a ter aquela fé do primeiro amor. E ele começa, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, eu não temerei, eu seguirei, eu serei fiel, eu vou até o fim, porque Ele está no controle, Ele está vendo, o ímpio está imperando, o ímpio está progredindo, o justo está sofrendo, mas Deus tem uma sentença para cada um, para cada ato. Deus, Ele está no controle da situação. E no final Ele vai agir. Aleluias. A nossa 11ª lição, ela falou sobre atributos da unidade da fé. E o textual diz: os atributos da unidade da fé, que vai falar sobre a humildade, vai falar sobre a mansidão e vai falar sobre a longanimidade. É interessante você observar 3 atributos: humildade, mansidão e longanimidade. E o textual disse: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que vós andeis como é digno pela vocação em que fostes chamado. Efésios capítulo 1, 4, verso 1. Paulo aqui, ele está rogando, ele está implorando, ele está clamando, ele está insistindo. Eu rogo, eu imploro, eu insisto. Rogo-vos. Eu, o preso do Senhor. É interessante que quando ele se identifica como preso do Senhor, ele também fala que nós somos embaixadores do reino. Preso, embaixador, Paulo, ele tinha essa situação que era interessante, né, irmãos? Que isso não abatia ele. Olha, não se envergonhe de mim porque eu sou preso, não. Eu sou preso, mas não é porque eu roubei, não. Não foi porque eu matei ou porque eu fiz algum tipo de corrupção. Não, não, não. Eu sou preso do Senhor. Eu tenho honra de falar que eu sou preso do Senhor. É um privilégio para mim dizer que eu sou preso do Senhor. Paulo, ele chega a chamar Timóteo em particular e fala assim: Timóteo, não te envergonhe de mim e nem do evangelho do Senhor, por causa eu padeço. Porque eu estou preso, mas a palavra, ela não está presa. Pregues a palavra a tempo, fora de tempo. Fortifica nela. Foge disso, foge daquilo. Paulo, ele dá conselho a Timóteo maravilhosos. E aqui Paulo ainda está preso em Roma e ele fala, ó, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Ele não tinha vergonha de ser preso por pregar a palavra. Ele não tinha vergonha de ser preso por ser defensor da verdade. O preso do Senhor. E aqui ele começa a dizer, olha, que vos andeis como é digno pela vocação em que fosse chamado. Ó, você tem um chamado. Você tem uma vocação. Deus te chamou com um propósito. Vocação, dons, doutrina, tudo embutido aí, ó. Você não é membro de banco, membro de branco é prego. Doutrina, vocação em que fosse chamado, você foi chamado para ser separado, você foi chamado para ser eleito, você é eleito de Deus. Você não foi chamado para viver como o mundo vive. Vocação em que fostes chamado. E quando se fala em vocação, Deus, ele chamou uns para pastores, outros para doutores, outros para evangelista. Se você tem um chamado para ser pastor, você vai ser pastor. Agora, não tenta pular a cerca, não. Não tenta querer passar na frente de Deus, não. Porque nem todos vão ser pastores. Nem todos vão ser doutores. Cada um tem o seu chamado. Cada um tem sua vocação. Cada um, Deus tem o seu dom. Deus tem te dado o seu talento. E o que é seu, ninguém toma. O que é seu, Deus te usa da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ninguém é igual a você. Ninguém faz igual a você. Ainda que alguém tentar te copiar, querer ser igual a você, não tem jeito. A glória é de Deus, o louvor é de Deus. É pela misericórdia dEle que nós estamos aqui, porque se não fosse por Ele, de nada adiantava. A nossa 12ª lição, já chegando para o encerramento. A nossa 12ª lição, nós vamos observar Paulo agora aconselhando a família. Paulo, ele começa a trazer o título da lição, fala que a condição
A conduta, quer dizer, do crente em relação à família. Olha que lição maravilhosa. A conduta, a condição, o modo de viver, a conduta do crente. Não é do ímpio não, tá? É sério essa lição. A conduta do crente em relação à família. E o textual diz bem assim: por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Efésios capítulo 5, verso 31. Quando a gente observa esse texto, Paulo está falando, olha, não é o moleque, o adolescente, o pré-adolescente, ficar se pegando, se agarrando. Que eu já peguei um, que eu já peguei outro, que eu vou casar com... Não, não, não. Portanto, por isso, deixará o homem. Quando fala o homem, é o homem formado, é o homem capacitado, é o homem estudado, é o homem que já passou por provação, é o homem que hoje ele pode dizer, não, eu preciso de uma esposa, eu preciso de dar continuidade a uma família. Eu tenho estrutura, eu tenho condições para me sustentar, não somente a mim, mas a minha esposa e futuramente o filho. Paulo ele não está falando bem assim, eu vou casar por uma válvula de escape. Não, não, ele não está falando isso. Eu vou casar porque eu engravidei minha mulher. Eu vou casar porque não tem jeito. Eu preciso de casar. Não, não, não. Ele está falando que nós precisamos deixar o nosso pai, não é abandonar, deixar o pai e a mãe. E arrumar uma esposa quando nós nos sentimos homem. Esse homem capacitado, estruturado, com a sua casa, com seu emprego, já dono, já o suficiente para falar bem assim, eu não vou envergonhar a minha esposa, eu não vou envergonhar a família da minha esposa, eu não vou ficar dependendo da família da minha esposa, morando em cima de casa de papai ou em cima de casa de mamãe, agarrado com cordão umbilical. Não, não, não. É importante você ter a sua estrutura, você ter a sua casa, porque quem casa, quer casa. E casamento não é só ter casa. Casamento é um relacionamento. E é um juramento que Deus deixou nós fazermos. A palavra de Deus nos diz que nós não devemos jurar por nada. Mas se você for olhar entre linhas, o casamento ele é um juramento que você faz diante de Deus. Diante de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ainda que as testemunhas não viessem no seu casamento, mas tem ali a Trindade. E Deus está vendo. O porquê que muitos casamentos hoje têm se acabado? Por quê? Terminado. Devido o cordão umbilical ainda está agarrado com a mamãe, está agarrado com o papai. Papai, olha, fulano de tal gritou comigo. Mamãe, fulano de tal me bateu. Fulano de tal... Não tem estrutura. Duas cabeças. São duas cabeças diferentes. E o casamento é um relacionamento. É uma bênção. Casamento é bênção. Há suas divergências? Aos seus altos e seus baixos? Aos seus momentos difíceis? Tem, sim, claro que tem. Quem pode falar que casou e nunca discutiu com a sua esposa? Nunca brigou? Quem pode falar isso? Que atire a primeira pedra. Casou com um anjo, então, porque é difícil. É praticamente impossível, porque eu sou cheio de falhas. Nós somos cheios de falhas. E quando nós unimos duas cabeças, é para um tentar acertar ou amenizar os seus erros. Porque ninguém é perfeito. Um relacionamento, para ser perfeito, ele tem que ter Deus como centro. Tem que ter Deus como centro de nossas vontades. Por isso, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Eu vi um exemplo interessante que o camarada pegou um copo de água, todos os dois copos, cada um com meia água, e ele pegou aquela água daquele copo e jogou dentro do outro, e falou assim, tenta separar essa água agora. Você não consegue separar. Quando você é solteiro, você está no seu canto, a namorada está do outro canto. Agora, quando você casa, você se une. Você se torna uma só carne. É por isso que a Bíblia fala, não pode separar. Como você vai separar essa água que está aqui dentro? Se você já uniu, está junta, está misturada. É por isso que muitas pessoas falam assim, falou mal de mim, do meu esposo, falou mal de mim. Falou mal de mim, falou mal da minha esposa. É porque são uma só carne. Não tem como separar.
Infelizmente, estamos vivendo numa época em que muitos crentes separados, muitos crentes que muitas das vezes falam assim, não, não dá mais, não dá mais. Eu sei, não é fácil. Mas Deus, Ele quando é o centro, tudo dá certo. Tudo dá certo. O centro de nossos relacionamentos. Em Efésios, no capítulo de número 5, Paulo está trazendo uma doutrina muito interessante aqui, que ele fala da responsabilidade do homem, ele fala da reverência que a mulher deve ter ao homem. Estamos vivendo numa época que a mulher, ela quer gritar com o homem, ela quer mandar no homem. E também estamos vivendo uma época que o homem quer botar a mulher como se fosse um objeto, como se fosse uma escrava, como se ele fosse um Deus. Não, não. A Bíblia, Paulo está esclarecendo muito claro aqui que a mulher, ela foi feita do lado para estar do lado, para estar acompanhando, para estar ajudando. Não é para querer crescer, ser mais do que o homem. E nós estamos vivendo numa época onde a mulher quer gritar, quer mandar, quer fazer. Existe lógica também que existem lares que o homem ele já perdeu a sua autoridade há muito tempo. Mas Paulo está falando que o homem ele tem que ser reverenciado. Sara chamava Abraão de Senhor. Ela respeitava. O homem tipificando Cristo. A mulher, a igreja. Paulo está falando que a mulher tem que respeitar o homem e o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja. É lógico que se o homem ama a mulher como Cristo amou a igreja, não tem possibilidade nenhuma dessa mulher tratar esse homem mal. Não existe lógica, porque Cristo ele deu a sua vida pela igreja. Quando você observa nesse capítulo de número 5, Paulo ele vai falando também sobre o relacionamento do filho para com o pai, do pai para com o filho. Vós, filho, não irritei os vossos pais. Vós, filho, vós, pai, não tirei a guarda do seu filho, não tirei... É interessante você observar que esse capítulo de número 5, Paulo ele vem trazendo uma doutrina sobre o filho, sobre o pai, sobre a mãe, sobre o relacionamento do pai para com o filho, do filho para com o pai, e trazendo uma comparação com a igreja, com a noiva de Cristo. É algo muito sério isso. E para fechar, a lição de número 13. O título é A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. E o textual diz assim: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Revestir, se cobre. Você já está com a sua roupa? Coloca uma veste, se cobre, se reveste. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Que armadura é essa? A palavra, o escudo, o capacete. Paulo aqui está tendo uma visão de um soldado. Eu acredito que Paulo estava lá preso no meio das grades, olhando entre... esse soldado ele tem uma armadura, ele tem um escudo, ele tem um capacete, ele tem uma espada. E eu vou fazer um texto descrevendo isso aqui. Deus trazendo a iluminação a Paulo. Fala, olha, para que serve essa espada? Para que serve esse escudo? Para que serve essa bota? Para que serve esse capacete? Para quê? E Paulo ele estava vendo isso na sua frente, um soldado armado, protegido. E é interessante que Paulo ele sempre tem essas figuras de linguagem, ele vem trazendo isso, que quando ele escreve lá para Timóteo, ele fala bem assim, olha, aquele que milita, se não militar legitimamente, não vai receber a recompensa. Paulo está com outra visão de outro soldado numa guerra, desfilando, lutando. Ele fala assim, olha, aquele que não luta, aquele que não milita, se não militar defendendo a verdade, ele está perdendo o seu tempo. Sofre como um bom soldado de Jesus Cristo. Ele está falando de soldado. Ele está falando de armamento, de proteção. Você quer ser protegido contra as astutas ciladas do diabo? Palavra, Bíblia.
Bíblia e Bíblia. Salmos de número 119, Davi fala bem assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Ele está perguntando, como viver uma vida santa diante do mundo tão perdido que nós estamos vivendo? Como ser crente numa atualidade dessa que nós estamos vivendo? Ele está respondendo, observando, conforme a tua palavra. É a palavra que nos santifica, é a palavra que nos regenera, é a palavra que nos dá convicção, é a palavra que aumenta a nossa fé, é a palavra que nos dá certeza, que nos dá garantia que nós temos o Espírito Santo. Aleluia. Revestir, se cobre, se reveste de toda a armadura, o capacete da salvação, para você ser protegido das astutas ciladas do diabo. O capacete da salvação serve para proteger a sua mente. A espada pode bater no capacete, mas não vai bater na sua cabeça. Não vai cortar a sua cabeça. Não vai te dar uma proteção aos seus pensamentos. O que você tem pensado tem glorificado ao Senhor? O que você tem visto tem glorificado ao Senhor? Proteção da sua cabeça. Toda a armadura, toda a indumentária para proteger os órgãos vitais, o coração, o ombro, o peito, capacete, mente, coração, armadura. Aqui, proteger o coração. O escudo. Para quê? Proteger a sua frente. Além de ter o capacete, você ainda tem o escudo. Para que o escudo? O escudo é para o quê? Para você se defender, mas também para você atacar. Porque vai ter uma hora que você vai ter que deixar o escudo de lado e atacar. E como você vai atacar se você não tem a palavra? E Jesus Cristo, ele venceu o diabo simplesmente na palavra. O diabo, ele quis usar a palavra para convencer Jesus. Jesus fala assim, olha, também está escrito que nem só de pão viverá o homem. Ah, mas se o Senhor se jogar daqui para cima, daqui para baixo, o que vai acontecer? Vai vir os anjos e vai te proteger, porque no Salmo 91 fala isso, o diabo falando para Jesus. Jesus fala, olha, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus Cristo, ele venceu o diabo pelo poder da palavra. E o diabo, ele tentou 3 áreas em Jesus. A área da riqueza, quando ele subiu com Jesus lá no pináculo do templo e falou assim, olha aqui, tá vendo isso aqui tudo? Tudo que eu tenho aqui, eu posso te dar. Simplesmente você faz um sinalzinho. Faz um sinalzinho da cruz para mim, faz. Jesus repreende ele. Daqui a pouco, ele fala sobre a riqueza. Daqui a pouco, ele fala sobre a fome. Ele sabia que Jesus estava com 40 dias sem comer nada. Jesus estava com fome. Eu vou tentar ele pela comida. Eu vou tentar ele pelo que ele mais gosta. Mas Jesus, ele não é besta, irmão. Jesus, ele sabia que ele não poderia ficar 40 dias sem comer e chegar comendo pão. E muito menos também fazer a vontade do diabo. Jesus não veio para fazer a vontade do diabo. E o diabo fala, então transforma essas pedras em pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme. Tem muitos crentes que estão cambaleando, pulando de igreja em igreja, de congregação em congregação, achando que a salvação está em placa de igreja, mas a salvação está na meditação da palavra do Senhor. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Igreja não salva ninguém, placa de igreja não salva ninguém, pastor não salva ninguém, padre não salva ninguém. Quem salva é Jesus. É a palavra de Deus. Uma certa vez um rapaz me perguntou, Danilo, qual é a igreja certa que eu devo seguir? Eu mostrei a Bíblia para ele. Segue a palavra de Deus. Deus vai te orientar. Qual é o que está mais próximo da Escritura? Porque não existe religião perfeita. Não existe. Se você for procurar religião perfeita, você fica em casa. Você não vai em igreja nenhuma. Igreja não salva ninguém, quem salva é Jesus.
E Paulo está fechando aqui no capítulo de número 6. Revestir-se. Se prepara. Estamos numa guerra. Estamos numa guerra espiritual. Há uma luta que muitas das vezes nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos. Há uma luta espiritual entre a carne e o espírito, entre o desejo carnal e o desejo espiritual. A nossa carne, ela tende ao pecado, tende à prostituição. A nossa carne, ela tende a sair da presença do Senhor, mas o Espírito Santo dentro de nós, ele clama, ele intercede, ele geme, ele separa, ele envia. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E aí é essa briga toda. Mas se nós estamos em Cristo, nós somos muito mais que vencedores. O escudo, ele te protege. Mas vai ter um momento que você vai precisar de tirar ele para você atacar. E para você atacar, você tem que ter a espada. A espada é a palavra. Deus chega para Abraão e fala bem assim: Abraão, eu sou o teu escudo, o teu protetor. O escudo, ele serve para nos proteger. Nós podemos dizer: o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o nosso fortaleza, o Senhor é o nosso rochedo, o Senhor é o nosso lugar forte, o Senhor é o nosso lugar seguro, o Senhor é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Eu aqui trouxe o resumo de toda a lição, da primeira até a 13ª lição. Quero agradecer a vocês que tiveram esse tempo, pararam para ouvir a palavra do Senhor. Ao Edilson, né, Nicásio, a Luciana, minha irmã, a minha mãe, Alice Salvador, meu pai também, que com certeza, né, estava aí privilegiando, ouvindo, né. Temos também a nossa irmã, Márcia, as Caciba, né, ali de Barro Branco, o irmão Daniel, meu irmão Daniel ali em São Paulo, um abraço para você, para Valéria, Daniele, a Júlia, todo mundo aí, né. A todos que ouviram a palavra do Senhor, sou muito feliz, porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade. E resumindo tudo, Paulo está falando para a igreja sobre a chamada e sobre a conduta. Nós estamos vendo que muitas igrejas têm sua chamada, mas estão vivendo numa conduta totalmente errada. E essa lição veio para nos chamar uma responsabilidade. Do que é a igreja? A igreja é feita por Cristo. Ele é a pedra fundamental. Amém? Eu quero aqui agradecer a todos que ouviram a palavra do Senhor, a todos que deram crédito. Abraço a todos vocês. Você que ainda não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, faça um propósito com Ele. Aceite a Ele como o único e suficiente Salvador. Procure uma igreja evangélica. Estude a palavra do Senhor. Ele vai te trazer o esclarecimento. Ele vai te iluminar a sua mente. E você vai ser uma bênção. Deus tem uma promessa para a sua família. Deus tem uma promessa para a sua vida. Deus tem uma promessa para nossas vidas, mas nós também precisamos de viver uma vida santa e irrepreensível diante dele, porque ele é santo e nós precisamos nos santificar a cada dia. Nós só iremos ser santos no dia que nós formos arrebatados, sermos transformados este corpo corruptível em um corpo incorruptível, um corpo de glória. Aí sim nós seremos santos como ele é santo. Enquanto nós estamos na terra, estamos em um grau, de grau em grau, até chegarmos a uma estatura. E essa estatura nós só vamos chegar lá na glória. Quero agradecer a todos, fiquem na paz do Senhor. E na próxima lição, querendo Deus, estarei trazendo também um resumo para a glória do Senhor. Amém? Quero agradecer também a Eunice ali em Itaquaraçu, em Valadares, que com certeza está assistindo a gente. A todos os nossos amigos e parentes. Amém? Fica com Deus, em nome de Jesus. Amém.